Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula. A gente vai falar hoje sobre o livro Privação e Delinquência, do Winnicott. E no livro ele vai ressaltar, assim como Bowlby, a necessidade de um ambiente seguro e estável durante a infância. E ele vai falar então do vínculo existente entre a privação e a delinquência. Ele atribui um valor positivo ao comportamento antissocial nas crianças, sendo uma reação tanto à perda de pessoas que são amadas quanto à perda de segurança. Um importante fator externo na causa da delinquência persistente seria a separação prolongada de uma criança pequena da sua mãe, por um período aí maior de 6 meses, durante os primeiros 5 anos de vida. Quanto menor for a criança, maior vai ser o perigo de separá-la da mãe, porque menor é a capacidade da criança para manter viva a lembrança dessa mãe. Sobre a natureza e a origem da tendência antissocial, o Winnicott vai falar que no começo da vida, a agressividade ela é equiparada ao movimento do corpo. E é esse movimento do corpo que vai estabelecer uma distinção entre o que é eu e o que é não eu. Ele vai dar ênfase ao brincar e ao uso de símbolos como um meio de conter a destrutividade interna. E ele constatou que uma característica da criança antissocial é o fato dela não ter uma área para o brincar. Então a criança ela atua, é o famoso acting out. A agressão tem 2 significados. Por um lado, ela vai ser uma reação direta à frustração. E por outro, ela é uma das muitas fontes de energia de um indivíduo. Então existe em toda criança a tendência para se movimentar. E nesse movimento a criança obtém um prazer muscular. E quando ela encontra algo nesse movimento, então, por exemplo, o bebê dentro da barriga da mãe, ele movimenta a perna, encontra lá um contraponto. Isso é o que o Winnicott chama de lucro nessa experiência, porque é exatamente esse se movimentar e encontrar um limite que vai dando as bases aí para a construção do que é eu, o que é não eu. No desenvolvimento tem uma progressão, então desses simples movimentos, no início são movimentos, o Winnicott chama de gesto espontâneo, não tem a intenção de agredir, são só movimentos que geram prazer no próprio se movimentar. Mas aí vai tendo uma progressão até que esse simples movimento exprima raiva ou algum estado que vai denunciar ódio e o próprio controle desse ódio. É uma progressão, é um desenvolvimento. As primeiras pancadas infantis levam então a uma descoberta do mundo que não é o eu da criança e ao começo de uma relação com objetos externos. O que logo será comportamento agressivo não passa, portanto, no início, de um simples impulso que leva a um movimento e aos primeiros passos de uma exploração. Por isso, gente, a agressão está sempre ligada ao estabelecimento da distinção do que é eu, self e o não eu. O ódio ou a frustração do ambiente vai despertar reações controláveis ou incontroláveis no indivíduo, dependendo também do quanto de tensão já existe na fantasia inconsciente de cada um. É tarefa do adulto impedir que essa agressão fuja ao controle, proporcionando uma autoridade confiante,
dentro de cujos limites um certo grau de maldade pode ser dramatizado e usufruído sem perigo. É muito importante que a criança possa expressar a crueldade dela e que ela sinta que não causa um perigo de fato no ambiente. Por isso é importante, então, a função aí de um adulto maduro, né, para conter essa crueldade da criança, uma autoridade nesse sentido. A retirada gradual dessa autoridade é uma parte importante do lidar com adolescentes, porque o adolescente vai demonstrando a capacidade de suportar que essa autoridade vá sendo retirada, essa autoridade imposta a ele. E o Winnicott vai ressaltar que a agressividade madura não é algo a ser curado, ela precisa existir. É algo que precisa ser notado, precisa ser consentido. Se for algo incontrolável, aí a gente vai precisar da lei para se encarregar dessa agressividade. Toda agressão que não é negada e pela qual pode ser aceita a responsabilidade pessoal é aproveitável para dar força ao trabalho de reparação e restituição. Então, o Winnicott sempre fala isso, que por trás de todo jogo, trabalho e arte está um remorso inconsciente, um desejo inconsciente de reparar, de começar a corrigir as coisas. A capacidade crescente para reconhecer a própria crueldade e avidez é uma condição para dominá-las e convertê-las em atividade sublimada. O Winnicott traz aqui que a avidez ela é diferente da voracidade. A voracidade seria aquele amor primitivo, né, da criança, o impulso primitivo. A avidez já seria um indício de que a criança sofreu uma certa privação e ela está pedindo aí para a mãe ambiente corrigir, tá bom? Que seria aí a sementinha aí para futuramente a criança roubar, por exemplo. Na criança em processo de amadurecimento, surge uma alternativa muito importante à destruição, que é então a construção. Em condições ambientais favoráveis, o impulso construtivo está relacionado com a aceitação pessoal, por parte da criança, da responsabilidade pelo aspecto destrutivo dela. Então, um dos mais importantes sinais de saúde é o surgimento e a manutenção na criança do brincar construtivo. Lembra que eu falei para vocês que a criança antissocial ela não brinca, ela atua. A criança passa a amar e a odiar simultaneamente e a aceitar a contradição. Lembra que isso também tem no Bowlby, né? O amor e o ódio juntos, né? Essa contradição, esse paradoxo. O Winnicott vai dar o exemplo de quando o bebê, o impulso que o bebê tem para morder vai ganhar um sentido diferente, que vai ser lá por volta dos 5 meses, que é exatamente quando daí ele começa a morder como uma reação à frustração, certo? É necessário muito tempo para que a criança domine as ideias e as excitações agressivas e seja capaz de controlá-las sem perder a capacidade para ser agressiva em momentos apropriados, seja ao odiar ou ao amar. É um processo essa capacidade. O Winnicott coloca que machucar faz parte da vida. E é preciso encontrar uma forma de aproveitar as forças criativas para a tarefa de viver, amar, brincar e finalmente trabalhar. O Winnicott vai falar da importância do desenvolvimento da capacidade de envolvimento. O sentimento é angústia vinculada ao conceito de ambivalência. Implica um grau. O sentimento de culpa, gente, tá faltando aqui, tá? Desculpa, corrijam aí. O sentimento de culpa
É a angústia vinculada ao conceito de ambivalência, então, entre o amor e o ódio, implica um grau de integração no ego individual que permite a retenção da imagem do objeto bom ao lado da ideia de sua destruição. Já o envolvimento implica em maior integração e maior crescimento. Refere-se ao fato do indivíduo preocupar-se ou importar-se e sentir e aceitar a responsabilidade pessoal pela destrutividade que existe em sua própria natureza. Então, o que acontece aqui? O Winnicott ele vai adaptar o conceito de posição depressiva da Melanie Klein, elaborando de outra forma. Porque a Melanie Klein fala do sentimento de culpa, que é essa angústia voltada a essa ambivalência entre o amor e o ódio, né? Quando a criança já é capaz de entender que existe um outro. Mas o Winnicott fala que existe, para além disso, né? Para além da culpa, a criança vai desenvolvendo essa capacidade de se envolver, de se preocupar com o outro, do que os impulsos destrutivos dela são capazes de fazer com o outro. E isso exige uma integração maior. A grande diferença aí do conceito da Melanie Klein para esse do Winnicott é a ênfase no ambiente, né? na mãe, na relação aí com a mãe. A capacidade de envolvimento está ligada à existência normal e saudável e está por trás de todo o trabalho e brincar construtivos. A origem dessa capacidade está nas relações bebê-mãe, quando a criança já constituiu uma unidade estabelecida e sente a mãe ou a figura materna como pessoa total. Então, o bebê se tornou capaz de combinar a experiência erótica e a agressiva, que seriam, né, os movimentos iniciais que depois passam a ter esse sentido agressivo. Existe uma fusão aí, que é exatamente o amor e o ódio. E se tornou capaz de se relacionar com um objeto fora dele. Então, o Winnicott fala que foi alcançada a ambivalência para que esse desenvolvimento de capacidade de envolvimento seja desenvolvido. Esse desenvolvimento implica um ego que começa a ser independente do ego auxiliar da mãe. E pode-se dizer que existe um lado de dentro e um lado de fora do bebê. Então, o esquema corporal adquiriu existência e, de agora em diante, o bebê possui uma vida psicossomática. O que é isso? O bebê se sente uma unidade que está fisicamente contida na pele do corpo e psicologicamente integrada. As circunstâncias favoráveis necessárias para esse estágio são que a mãe continue viva e disponível. A mãe precisa estar acessível fisicamente, presente fisicamente, mas também continuar ali disponível para as necessidades do bebê, né? Ser empática em relação a ele. A não sobrevivência dessa mãe ou o fracasso da mãe ambiente em proporcionar uma oportunidade confiável para a reparação vai levar à perda da capacidade de envolvimento e pode haver, dependendo do estágio, substituição por angústias e defesas bastante arcaicas, como a clivagem ou a desintegração. Desintegração é muito diferente de não integração, né? O bebê, no início, ele não está integrado, mas ele não está sofrendo. Ele não integrou ainda. É o amor e o ódio. Quando existe uma integração e acontece alguma ruptura, que a criança, então, vai voltar, regredir para um estado não integrado, aí o nome é desintegração, aí é traumático. Na época em que a capacidade de envolvimento está se desenvolvendo, o Winnicott vai colocar aproximadamente dos 6 meses aos 2 anos, principalmente no segundo ano, que a privação ou a perda pode obstruir os primórdios do processo, então, de socialização. Sobre a ausência de um sentimento de culpa,
O Winnicott vai ligar a ideia da obstrução da capacidade de envolvimento diretamente à tendência antissocial e vai ligar a delinquência à privação da vida familiar. Ele fala que a criança cujo lar não oferecer um sentimento de segurança vai buscar fora da casa essas 4 paredes. Ela ainda tem esperança e pode recorrer aos avós, aos tios, tias, amigos da família e até a escola. A criança antissocial já está olhando um pouco mais longe, recorrendo à sociedade ao invés da família ou da escola, para oferecer a ela a estabilidade que ela necessita. Quando a criança rouba açúcar, não é o açúcar que ela está querendo, gente. Ela está procurando a boa mãe de quem ela tem o direito de tirar a doçura que houver. E também procurando o pai que protegerá a mãe dos ataques dela. Quando ela rouba fora de casa, ela ainda está procurando a mãe, só que com um sentimento maior de frustração. E ela está buscando a autoridade paterna para colocar limite naquilo que ela pode causar para a mãe. Na delinquência plenamente desenvolvida, já tem a necessidade intensa de um pai rigoroso e severo, ainda que amoroso. Somente quando a figura paterna rigorosa e forte existe, está em evidência, a criança pode recuperar os impulsos primitivos de amor, seu sentimento de culpa e o seu desejo de se corrigir. A delinquência indica que alguma esperança subsiste. Então, quando a criança se comporta de modo antissocial, isso não se trata necessariamente de uma doença. E, por vezes, esse comportamento nada mais é do que um pedido de socorro, um pedido de controle de pessoas fortes, amorosas e confiantes. A criança antissocial, não tendo tido a oportunidade de criar um bom ambiente interno, necessita de um controle externo para ser feliz, ser capaz de brincar e mais tarde de trabalhar. A criança privada da vida familiar foi negligenciada e ela pode ser tratada de 2 maneiras. Então, o que o Winnicott coloca? Que existe a psicoterapia pessoal e existe o lar substituto adequado, que seria a adoção. Mas a terapia não vai ter grande possibilidade de êxito sem que a criança tenha sido adotada, porque ela precisa de um ambiente estável e forte, com assistência, com amor e doses crescentes de liberdade. O Winnicott se refere assim, aqui é que depois eu vou falar mais, tá, gente? Depois a gente fala um pouco mais sobre o lar substituto, a adoção. Eu coloquei aqui que o Winnicott fala que a psicologia pode ajudar na investigação de casos judiciais. Isso foi até uma questão de prova, numa das provas aí do TJ, que ele fala que a psicologia pode ajudar na investigação de casos judiciais, mas que um dos maiores obstáculos para isso é a atitude sentimentalista em relação ao crime. Então ele fala que o público ele tem uma atitude sentimentalista quando ocorre algum crime, que são sentimentos inconscientes de vingança, ou aquele ódio, os ódios inconscientes, e que aí é que vai entrar a lei como para proteger o infrator, porque se deixar na mão do público pode ser muito perigoso, tá? A tendência antissocial não é um diagnóstico, isso é importantíssimo, vira e mexe, isso é questão de prova mesmo. Tendência antissocial não é um diagnóstico, não é como os termos que a gente usa de neurose e psicose, porque ela pode ser encontrada no indivíduo normal, no indivíduo neurótico, no indivíduo psicótico, pode ser encontrada em todas as idades, então não é um diagnóstico. A tendência antissocial se caracteriza por um elemento nela que compele o meio ambiente a ser importante.
ela faz com que o meio ambiente, leva o meio ambiente a se encarregar de cuidar disso. E a tendência antissocial implica esperança. A gente sabe que a ausência de esperança é a característica básica da criança que sofreu privação, que, é claro, não vai estar o tempo todo se comportando antissocialmente. Quando a criança tem esperança, ela manifesta uma tendência antissocial. Então, o Winnicott coloca que na compulsão para roubar há sempre esperança subjacente. Quando existe uma tendência antissocial, houve um verdadeiro desapossamento. Gente, não é uma simples carência, não é algo que a criança não viveu. Teve uma perda de algo que foi bom e positivo na experiência da criança até uma certa data que foi retirado. Essa retirada dessa experiência boa, de algo bom, se estendeu por um período maior do que aquele que a criança pode manter viva a lembrança da experiência. Então, na base da tendência antissocial, está sempre uma boa experiência inicial que se perdeu. Por isso que ele fala em desapossamento. Na conduta antissocial, então, ao transgredir, a criança ou jovem estará reivindicando do ambiente experiências boas que chegou a ter, mas foram perdidas. É uma característica essencial que o bebê tenha atingido a capacidade de perceber que a causa do desastre reside numa falha ou omissão do ambiente. O estado de maturidade do ego, possibilitando essa percepção, determina o desenvolvimento de uma tendência antissocial em vez de uma doença psicótica, tá? A maturidade do ego já está além do que lá naquele início, onde ainda não existia o eu e o outro, e aí sim uma falha lá no início resultaria numa doença psicótica. Eu coloquei outras frases aqui, mas que dizem a mesma coisa. Então, por exemplo, as falhas ambientais vão ter consequências diferentes dependendo do momento em que ocorrem e da reação do ambiente diante do impacto na criança. Se o ego não tem maturidade suficiente para reconhecer que a origem do problema é externa e não interna, a criança vai desenvolver uma doença psicótica. Aí não é tendência antissocial, é uma doença psicótica, pois a ausência de defesas frente à deficiência ambiental leva a uma suspensão do processo de desenvolvimento do ego. A omissão básica dos cuidados ao bebê durante o primeiro ano de vida predispõe à psicose por causar uma falha estrutural do ego. Na tendência antissocial, tudo indica que o momento da privação ocorreu durante o período em que o ego do bebê está já no estágio mais avançado, num processo de realização da fusão das raízes libidinais e agressivas do id. O Winnicott coloca que existem sempre duas direções na tendência antissocial, embora às vezes uma seja mais acentuada que a outra. Uma direção vai estar sendo representada tipicamente pelo roubo. No roubo, a criança busca alguma coisa, um objeto em algum lugar e, não encontrando esse objeto, busca em outro lugar. Isso quando ela tem esperança. E na direção da destrutividade, a criança está procurando a estabilidade ambiental que suporte a tensão resultante do comportamento impulsivo. Então, na tendência antissocial tem essas duas direções, tá? Uma representada pelo roubo, a busca do objeto, e a outra representada pela destrutividade, a busca por um ambiente que suporte aí a tensão dos comportamentos impulsivos da criança. Sobre o furto especificamente, o Winnicott fala que o furto está no centro da tendência antissocial associado à mentira. A criança que furta um objeto não está desejando o objeto roubado, mas a mãe sobre quem ela tem direitos. Guardem isso. A união das duas tendências do furto e da destruição está na criança e representa uma tendência para a autocura.
que é a cura de uma dissociação dos instintos, tá? Das compulsões libidinais e agressivas ou da motilidade. A manifestação da tendência antissocial inclui roubo, mentira, incontinência e, de certo modo, uma conduta desordenada e caótica. Embora cada sintoma tenha seu significado e valor específico, o fator comum desses sintomas é o incômodo deles, o valor desse incômodo dos sintomas. O Winnicott vai dar um exemplo, vai pegar a enurese para falar que a ênfase na enurese noturna, né, quando a criança urina na roupa no meio da noite, a ênfase vai recair sobre a regressão no momento do sonho ou sobre a compulsão antissocial para reivindicar o direito de molhar o corpo da mãe. Lembram que no início a criança faz xixi, né, no colo da mãe, é um direito dela, então na enurese ela estaria reivindicando isso. Vamos dar uma pausinha aqui para uma água, depois a gente volta. Desculpa, gente, eu sempre embanando aqui.